E aí, pessoal, muito bem-vindos a mais um Bravo Cast. Esse podcast é uma realização da Poa Play Produtora em parceria com o My Way Co-Living aqui na Cidade Baixa. No episódio de hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, a carioca mais gaúcha que eu conheço, influencer nas redes sociais que tem muito conteúdo para trazer para nós da sua vivência nessa transição de Rio para Porto Alegre. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Rafa. Boa tarde. Oi, gente. Tudo bem? Cris, então vamos começar do início, né? Sim. Quanto tempo faz que você está em Porto Alegre? Fez essa mudança? Eu cheguei em 2017, bem antes da pandemia, então já tem uns 6 anos, assim. Mas 3 anos foram em casa por causa da pandemia, né? Então fiquei trancada, não conheci muito, não explorei tanto a cidade. Então, como tu ainda veio um pouco antes da pandemia, tu ainda conseguiu, conhecer um pouco da cidade funcionando, Cidade Baixa, coisa assim, rua, sim. Movimento. Pandemia tudo trancado, não teve nada, né? Sim, pois é. E foi um impacto muito grande essa mudança, Nossa, né? é tudo uma diferente, uma realidade completamente, parece um mundo paralelo, assim. Uhum. Rio de Janeiro, Porto Alegre, não tem nada parecido, nada. Desde da parte de clima, né? A parte de segurança, a parte da cultura, da comida. Tudo. Clima, Rio de Janeiro só existe, não sei se vocês sabem, mas só existe verão e inverno. As outras estações, elas são anuladas, assim, é só calor, inferno e um calorzinho. E Porto Alegre tem todas as estações bem definidas, né? Uhum. Eu particularmente, gosto muito da troca de estação. Então, ali, outono e primavera, para mim, são os ideais. E no Rio, eu fui umas 2 vezes ou 3 vezes pro Rio. E voltou inteiro, que curioso. Uhum. Eu tenho família em Nova Iguaçu. Aí, fui lá, visitei e tal, e realmente é muito quente. E eu, particularmente, não gostei muito do Rio. Não, e Nova Iguaçu é ainda mais quente. Tipo assim, todo mundo fala que Nova Iguaçu, Queimados, aquela área de lá é muito quente. Mais calor do que o centro do Rio. Logo depois que tu chegou aqui, né, teve ali pandemia, e tu criou uma página no Instagram. O que eu tava fazendo da minha vida? Justamente para trocar uma ideia com o pessoal, né? Como é que foi isso? Que eu acompanhei, eu sou teu seguidor, e eu acompanhei tu falando que no início tu queria manter assim meio off, não vou compartilhar com o pessoal, vou fazer um negócio ali só pra mim mesmo, e acabou tomando uma outra proporção, né? Pois é, eu criei durante a pandemia por puro tédio, assim, eu não tinha o que fazer em casa, daí eu comecei a treinar em casa, eu queria mostrar isso pra alguém, mas também não queria mostrar pros meus amigos, porque eu tinha vergonha de mostrar pros meus amigos. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma página nova, não vou contar pra ninguém, e aí eu posto lá, fico falando sozinha lá. Mas à vontade, né? Ninguém vai me descobrir. E assim, eu tenho até hoje meus primeiros stories ali no arquivo, né? Eu fico, meu Deus do céu, aqueles stories terríveis, com filtro e metade do rosto, bem envergonhada, assim. Mas aí eu fui postando, e aí começaram a me descobrir ali naquela página, e aí eu fui ficando nervosa. Eu falei, meu Deus, ou eu continuo, ou eu paro. Cheguei a dar uma pausa de 4 meses, sem postar nada naquele Instagram, que hoje é o meu Instagram principal. Mas depois voltei, continuei postando, foi crescendo, contei para os meus amigos, comecei a seguir todo mundo por ali, deletei meu perfil pessoal, que era o privado, e fiquei por ali mesmo. E o crescimento ele foi progressivo, assim, ou foi largou um vídeo que deu um boom e ganhou um monte de seguidor, ou se não foi aquela coisa, postando, foi aumentando bem devagarinho, tomando uma proporção maior? Isso, tiveram dois momentos, na verdade, existem 2 momentos. Primeiro eu fui crescendo bem devagarinho, e aí de vez em quando viralizava um conteúdo ou outro e dava um boom assim na página. O meu último boom foi recente, foi esse ano, por causa das gírias, né, que eu ficava falando, gírias gaúcha, diferença e tal. E aí deu um boom muito grande de ganhar assim 20 mil num mês, mais 15 mil no outro. Nossa. Deu um boom. E tu chegou doido. a conhecer mais cariocas aqui? Sim, seguidoras cariocas, que eu já fiz um encontrão, assim, isso que eu ia perguntar, se fez da galera, e aí tinha gente carioca no meio, eu fiquei super feliz. Foi uma interação legal, assim, sentiu similaridade nas histórias. Pois é, muito legal. Essa conexão, né, com o pessoal acaba sendo muito interessante. Sim, o networking, né? A gente, nessa vida de influencer, acaba conhecendo muita gente, tem muita oportunidade também, né? De vivenciar coisas, de conhecer lugares, provar comidas. E quando tu chegou aqui, tu fez um curso de fotografia?
Fiz, Foi sou aonde? fotógrafa também. Cheguei a fazer ali perto da Redenção. Não sei se é Miguel Tostes, aquela rua. Acho que é. Hoje em dia não existe mais aquela escola que era a Câmara Viajante. Ah, câmera viajante, sim, eu lembro desse câmera viajante. Eu cheguei a estudar com eles. Eu fiz o curso de fotografia da Fabico, que é já a ouvi faculdade falar de também. biblioteca da URGS, Aham. só que era um curso tipo de extensão, né? Então é alguns meses ali e boa, acabou. Sim. Não é algo grande, tipo, não é um semestre, 1 ano, 2. Gostou? Gostei muito, revelei foto em aquelas salas escuras, com a luzinha Ai, que vermelha, me legal. senti um detetive. E essa parte de influência, de conhecer lugares, teve algum em Porto Alegre, ou região também, tanto estabelecimento de, tipo, restaurante, ou coisa assim, ou loja, ou algum mirante, assim, que teve alguma coisa que tu tenha gerado um conteúdo, ou não, que tu conheceu, que tu curtiu muito, e pensou, pô, que irado que eu tô aqui e tem, tipo, Nossa. isso. Tem É muitos difícil. lugares, na verdade. Não foram combinadas as perguntas, tá? Então, Não foram combinados. Inclusive, agora eu vou ter que pensar na resposta, tô meio perdida. Mas tem muitos lugares que eu amo conhecer, assim. Recentemente eu conheci Santana do Livramento, que eu achei incrível, né? A história e tudo, Fronteira da Paz. E é realmente muito legal que de um lado da rua você tá no Rio Grande do Sul e do outro você tá no Uruguai, é muito legal. Então lá me marcou bastante essa viagem, eu fui a trabalho. Gramado, eu adoro. Dona Cotoco, que é minha mãe, ela é apaixonada, sério, ela já tá aqui no meu ouvido, ó, Natal Luz, tem que ir no Natal Luz, não sei o quê. Mas ela adora Gramado, foi super especial quando a gente foi pela primeira vez. Já passei em algumas outras cidades também, Nova Petrópolis, eu adorei a cidade. Nova Petrópolis tem aquele labirintozinho, Aham. né? Chegou aí... Sim, me perdi ali dentro. Normal, né? Me perco andando na rua, eu tropeço no meu Quem dirá próprio num pé. labirinto. Imagina num labirinto. E tem lugares em Porto Alegre, assim, gastronômicos que eu adoro e que me marcaram muito. Acho que... Pode falar o nome, né? Pode Tá. O Charlie Brownie, doceria do Charlie, que tem ali agora, foi um dos primeiros lugares que eu visitei quando eu me mudei. Eu sempre falo isso nos meus stories quando eu vou lá. Eu falo, Charlie foi o primeiro lugar que eu parei pra comer um doce quando eu cheguei na cidade. Foi o primeiro brownie que eu comi, assim, eu nunca esqueço desse dia. Foi na Cidade Baixa. E é um lugar que sempre me marca, assim. Ele tem cheiro de casa pra mim. Parece que eu me sinto em casa lá, eu adoro. Foi meio que uma primeira impressão, né, na cidade. Sim. E a tua mãe, que morava no Rio, né? Sim. Com o namorado lá, marido? Não. Enfim. Vou... E então viviam lá, a questão da adaptação. Eu vi pelo teu vídeo mais ou menos a história, que ele era de Porto Alegre, aí tentaram ficar no Rio e ir pra cá. Ela vindo pra cá, ele não estava se adaptando muito lá. Ela se adaptou aqui? No começo foi difícil, acho, tanto pra ela quanto pra mim, assim. Sim. Por tudo, assim. Foi difícil de socializar, foi difícil pelo clima. Lá no Rio também a gente morava na Lapa, que é como se fosse a cidade baixa daqui. E quando a gente veio morar aqui, a gente veio para um bairro totalmente residencial, assim. Então não era muito esse negócio de descer na portaria, saiu andando, fazendo as coisas. Então a gente ficou mais presa, assim, em casa. Então foi bem complicado. Mas hoje em dia ela não consegue voltar a morar no Rio de Janeiro, nem eu. A gente já tentou, inclusive. Um dia desses, anos atrás. A gente tentou, só que a gente não conseguiu ficar lá e voltou. E tu acaba indo frequentemente lá pro Rio para visitar familiares? Ou... É bem difícil eu ir pro Rio, na verdade. E agora que a minha rotina é muito corrida... Agenda cheia, né? É difícil conseguir um espaço, mas agora nas férias, que eu pretendo tirar férias em janeiro, eu quero ver se eu visito. E esse negócio antes de começar o programa, a gente até estava conversando dessa vida de influencer. Eu comentei com a Cris que eu estou começando agora a ter um maior número de pessoas me acompanhando e estou recebendo chocolate, comida e tal, e passei dos 100 quilos já e tá difícil de administrar Força, guerreiro. Esse negócio do corpo. Como é que tu faz? Como é que tu faz para administrar? Que tu recebe muita coisa todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, recebidinhos. Sim. Eu Você acompanho... vai ver nos stories daqui a pouco, quando eu chegar em casa. Mais recebidos. Sim, tem uma pilha lá em casa de doce recebido. Todos que me chamam mais atenção, que eu vejo nos stories da Cris, eu já vou lá catar a página pra saber, eu vou experimentar isso aqui, pra saber se era bom mesmo.
E a tua vibe de agora no teu Insta, Cris? Eu vi que é mais ou menos lifestyle, né? Isso. A tua proposta, tipo, é mostrar não necessariamente que nem tem os perfis que são reviews de restaurantes, bem outros são focado só só lugares, outro é só dia a dia e não mostra muito outras coisas. Tu consegue intercalar ali tanto o teu dia a dia, Sim. quanto mostrando as marcas, os eventos. É que o meu perfil, ele iniciou como lifestyle, né? Porque eu iniciei na pandemia e tudo que eu tinha pra mostrar era exatamente o meu dia a dia. Sim. Então, o que eu comia, como é que eu treinava em casa, o que eu fazia durante o dia, como é que eu tava sobrevivendo à pandemia. Então, ele começou como um lifestyle. diário, né? Exatamente, como se fosse um diário. Então, eu não conseguia abandonar isso. Assim, nem faz sentido pra mim abandonar isso. Eu acho que a gente se conecta com as pessoas também. Quando você mostra, assim, a sua rotina, quem você é, o que você faz, o por trás dos trabalhos, porque não é só trabalho. Sim. Então, tem a Cris vida pessoal, tem a Cris família, tem a Cris do lazer, enfim, eu trabalho com a internet, mas é todo um 360, não se baseia só em trabalho. Então, eu não consigo deixar uma página só disso. Só, tipo assim, só de publicidade, ou só de anúncio, ou só... Assim, tem gente que consegue, concilia muito bem assim, que gosta, porque gosta de manter uma vida mais privada. Mas a minha vida já é aberta desde o começo, assim, não tem volta, eu acho, sabe? Não tem como... Só o dia que desistir usar mesmo a rede social, porque tu vai criar um outro depois, mesmo que seja privado, tu vai querer fazer a mesma coisa e acaba tendo também um crescimento. Vai se na mesma coisa, exato. Então é isso, começou como lifestyle, é meio que a essência, assim, do perfil e vai seguir sendo. E de projetos, assim, tu tem algum projeto em andamento agora maior? Por exemplo, tá? Eu tô com esse projeto do BravoCast. Sim. Estamos no nosso 3º dia de gravações, a recém. Então, aos poucos eu tô tentando melhorar e conduzir aqui melhor a conversa, mas é um projeto grande que eu almejo, né? Consolidar legal, num formato diferente. Quero fazer também, sei lá, ir com o pessoal à noite na Cidade Baixa, ir nos rolês, fazer tipo um podcast na rua, que nem repórter doidão. Ou senão, e assim nasceu o Defante Bravo de Porto Alegre. Defante de Porto Alegre. Não, eu tenho até medo de beber na frente das câmeras. Brincadeira. Mas de fazer assim uma interação diferente, ir pra rua, sabe? Não ficar preso a um estúdio. Nem Sim. Aqui no My Way, pode ver que tem a cozinha aqui, tem uma churrasqueira ali fora no terraço. Então dá pra fazer até tipo uma resenha. Sim. Chama uma galera, faz uma resenha aqui, tipo, mais você. E tá ali cozinhando e conversando. O espaço aqui é muito legal. É bacana, né? É muito legal o espaço. Aí o podcast é uma parceria. O Gui, que é da produtora, ele me chamou no Insta pelo vídeo, aquele vídeo que eu postei lá, ajudando a moça a chegar no hospital. Esse vídeo bombou, né? Bombou muito no Instagram, no TikTok deu 3 milhões de visualizações. Esses vídeos são os melhores, assim, porque um cotidiano, uma Sim. situação do teu dia a dia ali. Do dia a dia que eu posto. Esse vídeo foi sensacional, eu vi. E aconteceu, um parentezinho, aconteceu na terça, eu postei só no domingo. Tipo, porque eu pensei, é mais um vídeo. Sim, já aconteceu muito isso comigo também. Esse vídeo não vai dar em nada. Mas depois... vou soltar lá. E aí vai dormir, quando acorda, tá você estampado em todas as páginas. Um monte de mensagem e coisa. Aí, uma página... O Luciano Huck postou meu vídeo, sabia? Ai, meu Deus! Eu fiquei até nervoso quando eu vi. Então, foi numa das páginas da internet, postou esse vídeo. E o Gui, ele é no Mato Grosso do Sul. E ele tava lá, e uma página de lá postou. Ele viu, reconheceu, falou, nossa, esse é Porto Alegre. Não viu meu perfil, viu que eu postava de várias coisas diferentes e aí me chamou. Então ele tem uma produtora lá, ele queria fazer aqui a produtora também e trabalhar com um podcast. Então fez a parceria com o My Way, o espaço aqui, e ele falou, tá, eu tenho aqui todos os meus equipamentos, agora a gente tem o local, parceria com o My Way, preciso de um cara para apresentar. E me fez a proposta, falou, quer fazer um programa e tal, de podcast? Parceria? Eu falei, tô dentro, cara, qualquer coisa, o máximo que pode acontecer é não dar errado e ter uma história muito legal depois lá na frente. Então, bora, vamos. Tá certo. E daí tá acontecendo. E isso é um projeto que eu acho assim, que surgiu do nada, mas eu tenho assim, tô dedicado por muito trabalho nele para fazer algo bem legal. E foi mais ou menos nesse sentido assim que eu te perguntei, se tu tá bolando algo
algum projeto, Pois assim, é. diferente ou algo que tu esteja trabalhando muito, assim? Tá, eu não tô trabalhando em nada em específico, mas projeto acho que todo mundo tem, se não tiver deveria ter, porque é interessante, a gente tem que almejar alguma coisa na vida. Então, eu penso em ter uma marca. Eu queria ter uma marca ou começar tendo uma collab com alguma marca que fizesse uma coleção que tivesse a ver com a minha história também. Mas, assim, são planos que ainda não saíram do papel, que demanda tempo, investimento. E esse ano foi bem corrido. Eu tinha outros projetos pessoais para esse ano, que era me formar na faculdade, fiz marketing, me formei, saí de casa, eu queria conquistar minha independência financeira e morar sozinha, consegui conquistar minha independência, estou morando sozinha. Então, eu investi mais em projetos pessoais, assim, realizações pessoais que eu queria alcançar. E para o próximo ano aí o profissional tá no papel. Uma hora sai. Mal ou bem, tu focou na base, né? Porque Sim. tu tendo a tua casinha, tuas coisas e tal, tu tem uma base para te estruturar e te organizar e Isso. assim dar start em outros projetos, né? Exato. Também que se a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente não faz nada. Não, uma mente ansiosa trabalha exatamente assim, né? Quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas É o tem que nosso focar. TDAH tem que de focar. cada dia, né? E tu estava morando então com a dona Cotoco. Tava morando com a dona E Cotoco. agora ela vai ficar sozinha. Nunca ficará sozinha. sozinha. Ela continua sempre me acompanhando. Assim, ontem mesmo fomos ao cinema fazer uma participação lá no shopping e ela dormiu no cinema. Mãe, isso é uma crítica construtiva pra você. Você precisa parar de dormir nos eventos que eu te levo. Mas ela tá sempre comigo. Eu me mudei, só que eu me mudei pro mesmo bairro que ela, então... Então é vizinha, assim, É. tá próxima. Aham. Ela deve ser bem disposta, sempre bem descansada, né? Sim. Não, ela é uma figura, assim. O pessoal adora ela. Nos stories, assim, pelo que eu acompanho, eu vejo que ela parece ser bem de boa, assim. Ela é maravilhosa. Te amo, mãe. Ó, então, um momento... Como é que se diz quando deixa uma mensagem pra pessoa? Bota os, Mensagem bota os pra dona coraçõezinhos Cotô. aqui na tela. Como é que você começou na internet? Eu comecei na internet... Bom, Cris. Eu comecei na internet tem, acho que uns 3 anos, mais ou menos. Tá. Comecei em Portugal. Eu moro entre Porto Alegre e Portugal. Meu Deus. Eu me mudei para Portugal em 2017 e a mesma mudança de chave que tu teve do Rio para Porto Alegre, eu tive de Porto Alegre para Portugal. Então eu me mudei para lá em 2017, fiquei até 2020 sem vir ao Brasil. A gente tem 2 lojas de roupa e calçado infantil. A loja matriz, que foi a primeira, foi minha mãe quem abriu em 2003. Tá. Então, até a pandemia, eu sempre fui filho da dona, ajudei na minha adolescência lá, tipo, na venda, no caixa, no Sim. estoque, enfim. Em 2020, como a gente teve que ficar fechado, e ali no centro histórico é tudo muito caro, né? Por exemplo, um aluguel ali varia entre 20 e 90 mil reais por mês. Sim. Mais funcionário, mais imposto e tal. A gente acabou ficando apertado financeiramente, tivemos que fazer alguns empréstimos, então a gente atrasou o aluguel, atrasou o fornecedor, atrasou tudo, menos o salário dos funcionários, a equipe sempre em dia. Então eu estava em Portugal, como chefe de cozinha, com uma equipe com 6 pessoas, Que curioso. cursei turismo lá, e a minha mãe falou assim, Rafa, seguinte, das duas uma, ou tu volta para Porto Alegre comigo, assume a empresa e me ajuda a tocar, ou a gente vai quebrar. Então, aí eu fiz o quê? Pedi demissão do meu trabalho, eu estava namorando há quase um ano já, terminei o meu relacionamento. Resumidamente, tranquei tudo lá, eu tenho minha motinha que eu faço meus vídeos lá e Sim. aqui. Tranquei tudo lá e vim pra cá. Nesse ano da pandemia, daí a gente conversou em 2020, eu vim no início de 2021. Aí, com o negócio da pandemia, eu comecei a fazer uns vídeos. Não sei, a pandemia mudou a gente, veio esse negócio de live e não sei o que, internet. Boa, comecei a fazer uns videozinhos aleatórios, até criticava Sem TikTok. pretensão também. Sim, sem pretensão Pois nenhuma. é. Meu primeiro vídeo no TikTok, no caso, eu tenho o TikTok brasileiro e o TikTok português, né? O TikTok português é só vídeo de lá, e o brasileiro é só daqui. Não misturo porque não dá engajamento. Sim. Aí foi eu consertando uma cama que eu tinha quebrado. Consertei a câmera, fui na Leroy Merlin, comprei as madeiras e tal, fiz um videozinho desse, 20 mil. Deu 20 mil visualizações. É legal, né? Primeiro vídeo. Sim. Pô, isso aqui é bacana e tal. E eu trabalhava na cozinha, restaurante, e fazia teleentrega de motoboy, em Portugal. Eu pensei, pô, é um conteúdo. Então, o motoboy eu fazia só para gerar um conteúdo. E Sim. entrava, tipo, os troquinhos que entrava eu botava de gasolina e boa, fazia, tipo, sei lá, 1, 2 horas no dia.
mas gerava um conteúdo e nisso o pessoal começou a me conhecer. Ah, tá, o cara da moto e tal. Isso lá em Portugal. Tá. Aí eu vim pra cá e pensei, por que eu não faço os videozinhos que eu faço lá e eu começo a fazer aqui? Aí comecei a fazer aqui mostrando os lugares aleatoriamente, porque almoço no centro todos os dias, porque eu trabalho no centro. Então se todo dia eu almoço no centro em algum restaurante, por que eu não vario os restaurantes e mostro cada dia um? Eu já vou ter que almoçar mesmo? Sim. Então passei a fazer isso e cada vez mais as pessoas, que legal e tal, eu já fui. E eu mostro lugares, como eu vivo no centro de Porto Alegre, o centro é mais um público mais popular. Sim. Então os restaurantes que eu mostro é tudo buffet entre 30, 40 reais. Então é alguma coisa que o pessoal que é do centro e tal, que vê meu dia a dia no centro, vê e é acessível. Ou seja, se eu vou gravar o de Paolo, que é, sei lá, 200 reais, o cara vai ver, muito legal, a massa deve ser deliciosa, mas não é uma realidade para ele. Sim. Tipo assim, ele não tem condição de gastar 200 pila numa noite. Então, os lugares que eu mostro, grande maioria é popular. Então, eu mostro que procuro mostrar o centro de Porto Alegre, né? Mas que tu pode fazer em Porto Alegre rolês legais, tanto gastronômicos quanto de turismo e tal, gastando pouco. Tipo assim, tu não precisa ter muito dinheiro para te conseguir viver e aproveitar. Tá, um exemplo disso, eu acho que é o Tudo Pelo Social, que todo mundo me indica esse lugar e eu ainda não fui lá. E fica aqui na Cidade Baixa. E eu sou doida pra conhecer. Vamos gravar lá junto? Vamos gravar, tá já combinado. fica aí, ó, já tá aí Vamos anotado. gravar o Tudo Pelo Social, eu já fui lá também, mas nunca fiz vídeo. Pois é. Fica aqui na Cidade Baixa. Fica aqui Então a gente perto. pode pegar um dia de sol bonito e fazer um vídeo lá. Sim. Tá, então você começou meio que sem pretensão nenhuma também. Exato. Que legal. E aí, agora que começou a ter uma repercussão maior, aí vamos fazer podcast, e eu tô sempre querendo fazer uma coisa e outra, porque eu acho que a vida fica muito chata, né? Fazendo todo dia a mesma coisa. Eu concordo. Um hobby que eu adotei, que eu acho que tu iria curtir muito. Eu tô saindo todo dia de manhã cedinho, tipo umas 5h30, 6 horas. Já não ia curtir muito, ele já começou errado essa frase, ele falou que eu ia curtir muito, mas aí 5 e pouca da manhã. Mas eu não curto acordar cedo, eu curto depois. Tá. Eu arrumo minhas coisinhas, minha roupa que eu vou pôr, minha mochila, acordo, escovo os dentes, ponho o capacete e o tênis e saio. Dormindo ainda, saio, e eu vou acordar quando eu tô chegando no destino. Tá. Então, por exemplo, ontem, já não lembro, enfim. Fui lá no Belém Novo. Pensei, vou lá na Zona Sul, extremo Zona Sul explorar. Fui no Belém Novo, encontrei umas ruínas muito legais, assim, e o dia começando, e logo cedo, tipo, conhecendo um lugar novo, natureza, enfim. E nisso, sempre faço meus storyzinhos de manhã, resolvi gravar um Reels. Ele só tinha uma moto e um sonho. Vai parar em Belém Novo pra poder fazer. Ainda fazendo stories assim, eu falei, pessoal, bom dia. Viajei até o Belém Novo. Cara, eu moro aí, cara. Falando que viajou, é Porto Alegre. Mas Queda 50 minutos, sim. Me perdi ainda no meio do mato. Cuidado, Zona Sul tem muito lugar para se perder. Mas tem muito lugar de natureza, sabe? Explorar a natureza, fazer trilha e tal. Não sabia que tinha trilha. Tem um monte de trilha, tem vista, sobe o morro com trilha, assim. Eu conheço uns 4 morros em Porto Alegre que tem uma vista muito legal da cidade. Tem na Zona Sul, tem aqui no Morro Santana também, que fica mais na Zona Leste. A maioria na Zona Sul. Tá, não sabia. Mas são lugares que vale a pena explorar. Eu quero ver se eu faço mais videozinhos. Pois é, e são lugares que ninguém publica. Pois é. Ninguém fala sobre isso. É porque daí, normalmente, as pessoas fazem o quê? Eu vou ir numa loja, vou filmar uma loja e tal, sei lá, acredito, só suposição da minha cabeça, acredito que os influencers, a cada 10 vídeos que fazem de lugares, sei lá, 6 são publi, 4 são, tipo, realmente uma indicação. Acontece muito. E o influencer que faz isso não por gostar, mas pela parte do retorno, financeiro. Ele pensa assim, eu não vou filmar uma praça, né? O que eu vou ganhar filmando uma Pois praça? Então, acho que falta isso. Inclusive, teve um outro episódio que eu conversei com um vereador aqui de Porto Alegre, e ele falou que falta uma coisa na cidade, que é o quê? Conhecimento sobre a cidade. Sendo uma série ou sendo um curso, passar pelos lugares, passar pelo centro, falar, pessoal, aqui aconteceu tal coisa, esse monumento é isso, esse patrimônio aqui, esse edifício é tal coisa. Sim. Porque eu, mesmo tentando
buscar informação é difícil, assim, eu passo em Porto Alegre, eu não sei, tipo, isso aqui era tal coisa, isso era tal coisa, não sei nada. Pois é. E eu não conheço nenhum criador de conteúdo que faça esse tipo de conteúdo informativo desse jeito também. Eu conheço, tem um perfil no TikTok, que ele até, inclusive, é bem recente, e... Eu acho que eu sei de quem você vai falar. É. Já apareceu pra mim um perfil no TikTok, pode ser o mesmo, não sei. Acho que ele explorou até um lugar ali no Anfiteatro Pôr do Sol. A foto dele é um cara cabelo branco, assim... Ah, não lembro da ser foto dele. Um senhor. Não lembro da foto dele. O que eu entendi ali do perfil que é um senhor, a edição, assim, bem meia boca, né? O enquadro, assim, o celular movendo e tal, mas com... Tadinho. Vai demolir com o cara agora. Acabou com o senhor. Calma, senhor, vai dar tudo certo. O conteúdo... que é o principal. Que é o que importa. O conteúdo muito legal, assim, com informações justamente disso, de história, contextualizando para quem tá assistindo. Ah, legal. O que tu, no geral, assim, é lifestyle, mas o que tu curte mais mostrar pro pessoal? Ou tu sente a mesma satisfação de mostrar tudo? Pois é, eu acho que a vida real, assim, é o que eu mais curto mostrar. Tipo assim, o que dá certo, o que dá errado, exato, tipo, porque nada é perfeito e me dá até um certo nervoso acompanhar alguém que é sempre tudo perfeito, tudo alinhadinho, tá sempre perfeita, tá sempre, tipo assim, eu não consigo absorver esse tipo de conteúdo e eu acho que as pessoas estão cada vez mais sobrecarregadas também desse tipo de conteúdo, as pessoas querem se conectar com pessoas, porque todo mundo já sabe que a vida não é perfeita, então assim, calma, minha filha. E aí eu curto esse conteúdo bem vida real, assim, o que dá certo, o que não dá certo, tô sempre ali compartilhando dicas, adoro dar alguma dica, assim, não só de comida, mas de produtos, de casa, eu adoro compartilhar. Fazer, uma decoração. Eu acho que é pela sensação de se sentir útil mesmo, tipo assim, ai, legal, compartilhei uma alguém. dica, deu certo comigo, vai dar certo com outra pessoa também. E eu faço muito conteúdo orgânico também, para não ficar exatamente essa sensação de só publi. E ainda assim, as publis que eu faço é tudo muito bem selecionado, porque a gente realmente avalia se tiver uma coisa ruim, tu perde a credibilidade, né? Tudo que a gente tem na internet é a credibilidade. A gente só tem isso na internet. Literalmente, é uma página e um sonho. Porque se você perder a credibilidade, ferrou, acabou, sabe? Não tem mais nada, sim. Até mesmo a gente está vivendo uma geração, posso estar falando besteira, mas a gente está vivendo uma geração que cada vez mais se incomoda, às vezes, com pequenas coisas. Sim. E algo, por sermos umas pessoas públicas, às vezes uma brincadeira, uma fala colocada num contexto errado pode ter a política do cancelamento, por exemplo. Nossa, né? e acontece muito, né? Não, então, assim, nunca passei por isso, mas eu já vi tanta gente passando por isso. E é bem complicado, assim. Porque daí tem, às vezes, a pessoa realmente é uma e nas redes sociais é outra, e daí foi um exposed, né? Ou às vezes fez uma brincadeira e fez uma colocação errada, né? Sim. Aí sempre depois que acontece isso, tem aquele vídeo. Ah, não, mas quem me conhece sabe. Um clássico de quem fez merda, né? Mas eu vejo no teu perfil que tem uma coisa uma das coisas que eu admiro muito é que tu cativa o pessoal e tu consegue realmente fazer ali uma comunidade do pessoal de interação, de ter um calor, sabe? Eu acho muito legal e eu tenho dificuldade de fazer isso. Sabe? Sério? Eu tenho, tipo, um monte de gente que me acompanha fielmente, né? Tipo, sempre curte stories e vídeos e tal. Mas eu sou mais frio, eu não consigo criar aquele laço, sabe? Eu vejo que tu cria, que é algo natural, né? Que não foi algo, tipo, estratégico. Mas eu admiro muito e eu não consigo trabalhar isso, sabe? Mas eu não te vejo como uma pessoa fria. Eu acho que, na real, você só tá um pouquinho travado, assim. Talvez só um pouquinho travado, mas é natural do processo. No começo eu também era. Sim. Então, aos poucos também tu tem que ir fazendo. Não adianta tu, tô com vergonha, não vou fazer. Daí tu nunca vai destravar. Então, é importante que você faça, mas dentro do seu limite você tem que se sentir bem fazendo o que você está fazendo. Porque também senão fica uma coisa forçada. Você não quer estar ali, tá tentando estar ali. E as pessoas sabem quando é forçado. Não adianta, o público não é burro. Eles vão identificar quando não é de verdade, sabe? Então, se é uma coisa que você quer, o primeiro passo é fazer. Por mais que você tenha vergonha ou esteja um pouco travado, começa a suar frio. Tu vai mostrando o que dá certo e o que dá errado nos teus stories, no teu dia a dia. Sim. Já eu posto o que dá certo e o que dá errado, das duas uma. Se foi um errado engraçado, eu ponho
eu posto nos stories. Se foi um errado, que não foi engraçado, foi só que eu me ferrando, aí eu ponho no Close Friends. Mas eu acabo... eu posto igual, mas eu assim, não vou, né? Deu ruim, o pessoal cancela, não, mas eu acabo mostrando. Tá, tudo bem também. Cada um tem seu estilo de criação de conteúdo, não necessariamente a pessoa precisa estar lá todo dia, aparecer todo dia, interagir todo dia. É interessante se a pessoa gostar de fazer isso, mas se a pessoa não se sentir à vontade, não tem porquê. Ainda assim, tem como criar conteúdo sem precisar tá ali toda hora falando, enfim. É que eu realmente gosto. Eu acho que quando eu me mudei, eu me senti meio que sozinha, assim, sabe? Porque eu ficava em casa e eu ficava vendo na internet todo mundo saindo lá no Rio, todo mundo comemorando os aniversários. Sim. E eu perdendo todos os eventos. Então, eu passei por um período da minha vida em que eu me sentia muito solitária. Muito, muito, muito. Assim, eu fiquei até meio depressiva. Aí o celular... Isso, aí o celular, que né? Eu poderia ficar ali, até durante a pandemia veio isso de novo, esse negócio de me sentir muito sozinha. E aí eu tinha 2 caminhos. Ou eu ficava depressiva me sentindo sozinha, ou eu fazia uma forma de interagir também, enfim, tá por ali. E aí eu comecei a falar sozinha no perfil, que agora tem mais de 130 mil pessoas, e agora eu não tô mais sozinha, nunca vou me sentir sozinha de novo, eu acho. Pra vocês terem ideia, gente, 130 mil, 95 mil pessoas é a capacidade máxima do Beira-Rio. Para vocês terem uma noção, assim, do que são 130 mil pessoas. E esse é o momento Rafa Bravo Cultura. Equiparando o volume de pessoas, olha só. Pois é, às vezes eu perco um pouco a noção dessa... Eu não consigo... pessoas são, né? Tipo... Porque tu olha assim, tipo... Sei lá, o cara tem 30 seguidores. 30 seguidores é uma sala de aula? Sim. Né? E ainda assim, é importante. Você tá influenciando 30 pessoas, porque eu acho que isso também é muito interessante. As pessoas ficam, sei lá, esperando alcançar um patamar de não sei quantos seguidores para poder fazer alguma coisa. Não, você pode ter 10 pessoas ali e influenciar as 10 pessoas positivamente, fazer alguma coisa por elas. Então, não espera um número ideal. Eu só vou ser grande quando eu tiver não sei quantas pessoas na minha rede. Não, tu é grande dentro da tua realidade. Então, o que tu puder fazer, faça. Sim, eu vi uma reportagem até de um... Putz, agora eu não vou lembrar qual que é o... Tudo bem, o Rafa nunca lembra de nada, gente. Isso é uma verdade absoluta nessa sala. Eu tenho perda de memória recente. Ele começou a fazer uns reels. Ele tem um jeito super meigo, assim. Ele deve ter a nossa idade, assim, não sei a tua idade, mas ele deve ter a nossa idade. Tenho até medo de falar. Quantos anos você acha que eu tenho? Eu diria 26. Ai, que bonzinho. Mais? 8. Mais. Eu tenho mais de 30, tu não tem? Tenho. Sério? Sério. Parabéns, eu te dava uns 26, mais ou menos. Obrigada. Muita coxinha e chocolate pra manter essa pele aqui, ó. Eu ia falar, viu, que é bom ser patrocinado por cosméticos. Eu tenho 31. 31? Uhum. Nossa, 31. Idade mental de 10, coluna de 80. Não esperava mesmo, até fui pego de surpresa. Até me perdi na minha linha de raciocínio aqui. Sim, o menino que postava reels no dia a dia, né? Aí, tipo, ele super meigo, assim, pessoal, hoje eu fiz não sei o que no trabalho, e a minha mãe vai não sei o que. Enfim, um videozinho de, vai fazer um lanche, daí ele fazendo um lanche. O Alisson. O Alisson, sim, o Alisson. Daí, hoje eu tô bem faceiro. E ele passa uma tranquilidade, né? Uma pureza. Uhum. E aí, na reportagem, apareceu o pessoal falando, o repórter, né, falando com eles, e ele falando, tipo, eu tinha 100 pessoas que me assistiam, 150, mas eu continuava, sempre postei assim mesmo, as pessoas às vezes não assistindo, e foi uma coisa assim, de pouquinho em pouquinho, olha quantos milhões que ele, não sei... Mas tá com muita gente. Ele tá com 722 mil, eu acho, 722 agora. 722 mil. Uhum. Tanto que agora ele passou a trabalhar com internet, mas fazia... mercado. Fazia bolo de pote com a mãe dele, né, e vendia, então... Ainda fazem. Ainda faz. Uhum. Então, se tu pensar assim, se ele tivesse aquele pensamento, por que eu vou ficar fazendo vídeo se 100 pessoas estão vendo? Olha onde é que ele tá agora. Então, é a constância, né? E não se desmotivar por números. Exatamente isso. Acho que a pessoa acaba se puxando para baixo de, são só não sei quantos. Tá, mas é a tua audiência, é o que você tem no momento. Então faça o melhor que tu puder com aquilo ali, entendeu? Exato.
Nem no... O TikTok, ele é meio bugado, não sei pra ti, mas pra mim. Pois o TikTok é de fases. De vez em quando, daí, pô, tá bombando ali 100 mil, 200 mil, 300 mil os vídeos, daí, pum, 6 mil. Sim, eu já tive meus tempos de ouro do TikTok. Eu tenho 755 mil no TikTok, ou 754 mil. É bastante. Mas eu sinto que antigamente, antes dele entrar com essa monetização dele e tudo mais, ele entregava muito mais. Tanto que eu nem botei o meu pra monetizar. Eu também não botei. Eu tentei, só que eu senti que caiu muito, aí eu saí da monetização e depois que você sai, eles não dão o direito de voltar, né? Saiu. Entrou. Então eu saí porque não tava valendo a pena e aí até voltou a subir alguns vídeos assim. Mas não sei. O TikTok tem seus momentos também. O TikTok eu não faço monetização por visualização. Eu tenho parceria com agência tipo a Aloy ou Squid, que... Squid, que daí eles veem, né, a campanha e tal, e fazem uma parceria, mas não é assim por visualização e os vídeos que eu posto aleatoriamente, não ganho nada. Pois é, mas nem compensou assim, pra mim não fez sentido. Daí não... mas eu já tinha ouvido falar que diminuía a entrega quando monetizava. Tu tem um canal no YouTube também, né, Cris? Tenho, coitado, abandonado, engolido pelo Instagram. Mas... O Instagram veio arrasando. Não é. É porque demanda muito tempo. Criação de conteúdo demanda muito tempo. Desde stories, edição de reels, tu edita no CapCut? Sim. E é tu que edita? Sim. É uma trabalheira, né? Sim. Às vezes quase tem umas 2, 3 horas pra editar um videozinho de 1 minuto, gente. Porque daí tu vai pôr arrumar ali as cores e tal, o branco, vai pôr uma música, vai ver se não tem copyright a música. Não, e o vídeo de 1 minuto que vocês assistem, é assim, não sei você, mas eu gravo bastante. Então, o vídeo que eu tenho que transformar em 1 minuto é um vídeo de 30 minutos. Então, assim, aquele momentinho que você vê e você ignora no seu feed quando tá passando, não ignore. Eu lutei por aquilo ali, entendeu? Então, curta, comenta, compartilha, faça o que você puder, monta um outdoor, mas faça alguma coisa. Porque a gente demora editando. É um tempo que a gente... Acho que às vezes as pessoas acham que, sei lá, só botou pra gravar, gravou, tá pronto, foi. Uma vez um restaurante me chamou, eu fui lá, aí cheguei... Meus vídeos restaurante vazio, então eu chego cedo, né? O restaurante abre às 11, às 11 eu tô lá pra pegar o buffet, tipo, sem ser tocado e tal, né? 10h59, o Rafa na porta. Com licença, vamos querer abrir? Com licença, o conteúdinho hoje, por favor. Então, eu chego lá, tipo, às 11 e fico gravando. Aí gravo o buffet, aí gravo o espaço, aí dou uns close em umas decorações e beleza. E faço um monte de take, aí como... Aí eu penso assim, vou fazer mais na dúvida, né? Se eu tiver algum take, tipo, tremeu ou não focou, ou sei lá, qualquer coisa. Faço mais uns, e daí teve uma mulher que falou assim, cara, eu pensei que tu chegava, fazia assim e tava feito. Enfim, a facilidade da internet, né? Só chegar, foi. Então, a impressão que o restaurante que me chamou tinha era que eu ia chegar lá, só, tipo, pegar, fazer assim, servir o prato e bum, tá feito. E eu fiquei lá, sei lá, 50 minutos, 1 hora. Sim. E depois, um monte de take que eu gravei que eu nem usei. Mas isso é normal, né? É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Exatamente. Né? E já aconteceu comigo. De precisar e não ter do take. Eu fiquei assim. Quantos GB tu tem no teu celular, Cris? 256. Meu Deus, a blogueira, ela sofre. Meu 1 terabyte vai ter que vir em 2024. O meu é de 500 e mesmo assim, às vezes... Me diga como é estar com o pé no paraíso. Nossa, de 500 é uma maravilha. É, né? Imagina. Maravilha porque tu não tem que ficar pagando. Pois é, eu tenho que pagar, eu pago o Drive, né? E aí eu fico colocando tudo no Drive pra poder tirar do celular. Aí acaba ficando ruim esse negócio de ter que estar fazendo esse manejo das mídias, né? Daí às vezes eu preciso de novo, eu tenho que ir lá no Drive, aí salvar de novo, aí não sei o quê. E o CapCut também tem que ficar apagando os projetos, apagando... Sim, eu limpo tudo. Assim, depois que eu posto, acabou ali. Eu não sei porque o meu Instagram, se for ver ali nas memórias, ele usa muita memória, tipo, sei lá, 12, 13 GB. O meu também. E eu nunca entendi por quê, porque ele não tem nada salvo nele, efetivamente, né? O que tenta postar. Tu tem rascunho? Porque eu não tenho rascunho. Não uso rascunho. E não uso... Eu não uso rascunho também. E não uso publicação agendada no meu... Eu também não. Né? Eu uso no da loja e tô fazendo pro do Bravo Cash. Sim. Mas no meu não... Pois é, não sei por que gasta tanta memória. Pois é, e se tu desinstala o aplicativo e instala de novo, ele fica ali, não sei que, 400 MB. Não sabia disso. Mas não posso desinstalar o meu, porque eu sou péssima também pra lembrar a senha de rede social. E aí, se eu desinstalo alguma coisa, corre o risco de vocês nunca mais me verem nos stories. Já pensou ter que criar um perfil... Tu tem perfil reserva? Não. Não?
as pessoas geralmente fazem, né? Pois Eu é. fico com medo. Tudo bem, que a gente, por exemplo, a gente não posta nada polêmico, né? Porque normalmente o pessoal, tipo, que perde conta é o pessoal que tá defendendo política lá do A ou lá do B, sim. ou o pessoal que entra muito em polêmica, que daí tem Sim. o negócio de internet de cancelamento. E acabam perdendo a conta. Imagina que tem 200 mil seguidores, tu perde a tua conta e começa do zero. É bem complicado, né? Não é. Mas eu acredito que pra nós... Isolando em todas as maneiras possíveis desse podcast. mas pra nós, tipo, estamos sossegados. Não, e já fizeram portabilidade do meu número? É? Meu Deus, sério. Que tristeza. Aham. E na época meu número era logado no Instagram, né? Hoje em dia não é mais. Mas era logado no Instagram. E aí fizeram portabilidade do meu número. Fui correndo na operadora. Nossa. A sorte que não deu pra concluir a portabilidade. Que eu só recebi a mensagem: sua portabilidade está em andamento. E eu fiquei assim, pra onde exatamente? Que eu não fiz portabilidade nenhuma. E conseguiu resolver rapidinho? Consegui resolver. Foi alguém de São Paulo que tava pegando o meu número. De golpe. E tu já criava conteúdo, não? Sim, não sei se foi agora esse ano que aconteceu. Acho que foi começo desse ano. Recente, assim. Aham. Pô, que loucura. Que tristeza. Não façam isso. Tô dando só um aviso pros golpistas, caso eles assistam também o BravoCast. Não, se tu mostrar aqui vou mostrar pro pessoal, Cris, teu Insta. Ai, Pessoal, que alegria. esse aqui é o Insta da Cris. Quem quiser dar uma olhadinha no conteúdo dela aqui, Cris Amorim com 2 M's e com Y. Y no Cris e não no Amorim. E ela mostra diversos lugares aqui de Porto Alegre e um pouco do dia a dia dela. Eu sou seguidor da Cris e eu curto muito o conteúdo que ela produz aqui na cidade. Obrigada, Rafa. No TikTok é a mesma arroba? É o mesmo arroba. Mesmo arroba e no YouTube? O mesmo arroba. Pronto, então Alinhado em todas as redes. Cris com Y, Amorim com 2 M's. Isso, é porque o último M é de Menezes, meu último nome. É de Menezes. Aham, é Cris Amorim Menezes, daí por isso que tem um outro M. Entendi. Não Eu sei foi que um era erro de Amorim. digitação. E até mesmo, então, se alguém, já aproveitando e fazer um merchan aqui pra Cris, se alguém quiser te chamar para fazer uma publi ou para te conhecer em algum lugar ou alguma parceria comercial, te chamam pela DM ou tu tem algum WhatsApp comercial? Que tu quer indicar Eu pro tenho um pessoal e-mail? WhatsApp profissional ali. No link da bio tem o WhatsApp profissional. É só você clicar e ali tem a opção do WhatsApp ou do e-mail. É só enviar que o pessoal A responde. gente vai pôr aqui embaixo o arroba da Isso, da porque Cris. direct não tem como dar conta. É muita coisa. É muita mensagem. Tá, então vai pelo WhatsApp Isso. comercial. Cris, quer deixar um recado aí pro pessoal? Mandar um alô, mandar um salve pra... Me pra sentindo dona- num programa de televisão, literalmente. Quer mandar um salve? Pra Dona Cotoco, pros amigos, pros seguidores, pessoal que vai estar acompanhando aí. Nunca cheguei nesse momento da minha vida. Nunca me perguntaram se eu queria dar um salve pra alguém. Então, beijo Cotoco, beijo Franciscano, beijo Lilica, que é a minha cachorra. Beijo galera, meus seguidores maravilhosos. E é Tu vai isso. ver, E essa obrigada foi a por primeira tudo. vez, aí tu vai ter também um domingo que tu vai estar lá no Projac e vai passar toda a história de quando tu era só uma garotinha. Meu Deus, eu chorando. Arquivo confidencial, sempre foi meu sonho. Ainda chegaremos lá, né? Quem sabe? Imagina. Cris, vou encerrando então o nosso programa, acho que foi muito produtivo, a gente teve uma troca de ideia muito legal. Quero agradecer por tu ter disponibilizado um tempo também para vir aqui participar do programa. Eu que E agradeço o convite. Sinta-se bem-vinda sempre. Obrigada, Rafa. Tchau, Valeu. gente, foi um prazer. Pessoal, então sigam a Cris nas redes sociais, vocês vão curtir muito o conteúdo dela. Sigam também BravoCast, Rafa Bravo, Poa Play e Viver My Way. Obrigado pela presença, até o próximo episódio.